Oi, pessoal, vamos para o nosso último caso da semana, certo? Então vamos para o nosso quinto caso. Esse caso, ele é bem interessante, né? Eu criei ele com o intuito mesmo dessa pandemia que a gente está vivendo. Então eu formulei esse caso de acordo, pensando numa situação como se vocês estivessem atendendo, né, num centro de Covid, né? Então no hospital de campanha, por exemplo. Então vamos lá. Estamos vivendo uma pandemia causada por um vírus que apresenta variabilidade clínica. Isso significa que o vírus, ele tem uma variabilidade, né? Ele varia de acordo com a pessoa. Muitas pessoas apresentam certos sintomas que outras pessoas não vão apresentar, né? Muita gente pode ter sintomas brandos, pode não ter sintoma nenhum, assintomático, né? E outras pessoas pode ser que tenham sintomas muito graves, né, e venham até mesmo a óbito. Então isso é a variabilidade clínica. Você trabalha em um hospital de campanha e um dos seus colegas de trabalho começa a apresentar sintomas semelhantes aos da Covid, como febre, tosse seca, cansaço e dor no corpo. Então vamos fazer o seu colega de trabalho aqui que está sem nome, certo? Então o colega de trabalho aqui de vocês, vou até colocar uma máscara nele aqui, né? Colocar uma máscara porque é um colega de trabalho que está lá no hospital de campanha com vocês. Então ele começou a apresentar os sintomas semelhantes ao da Covid: febre, tosse seca, cansaço e dor no corpo. Então ele começou a apresentar febre, tosse seca, cansaço e dor no corpo, tá? Então os sintomas iniciais. Ele tem 44 anos. Mora sozinho e o dia a dia dele, assim como o seu, é ir para o hospital ajudar a salvar vidas dos infectados. Não possui nenhuma comorbidade associada. Então, não possui Então ele não tem nenhum fator de risco. Ele não é um paciente diabético, ele não é hipertenso, ele não tem problema respiratório, tá? Por isso mesmo que ele foi escalado para trabalhar num ambiente desse. Então ele não possui nenhuma comorbidade. E mesmo assim foi infectado, tá? Em 3 dias em casa, com os sintomas, ele foi até o hospital que vocês trabalham para ser internado, pois já apresentava falta de ar severa, além de muita tosse. Então, em 3 dias em casa. Então, isso aqui se passaram 3 dias, tá? Então, ele começou a apresentar os sintomas e aí ele já foi mandado para casa, ele ficou 3 dias em casa e ele começou a apresentar os sintomas mais severos, tá? Então, ele começou a apresentar falta de ar, além de muita tosse. Tosse intensa, além dos sintomas que ele já tinha, né? Os testes iniciais foram realizados e foi confirmada a doença. Então, ele teve, sim, uma testagem positiva para Covid. Aqui ele foi testado positivo. Então, ele foi positivo para Covid. Logo ele entrou em suporte respiratório e foi prescrito dexametasona, azitromicina e isso foi como uma terapia coadjuvante como tentativa de melhora. Então essa foi a terapia proposta pelos médicos. Hoje em dia a gente sabe que a gente não tem uma terapia específica pro coronavírus, né? Então são feitas terapias coadjuvantes para alívio dos sintomas. Mas essa terapia que eu passei aqui para vocês, vejam que tem aí um antibiótico no meio. Será que essa seria a terapia correta para esse paciente? Será que é necessário? Tudo bem que a azitromicina está sendo utilizada como uma terapia coadjuvante em muitos casos. Entretanto, será que é a terapia correta para ser feita? Enfim, essa foi a terapia que o médico passou. E a dexametasona, que é um anti-inflamatório, tá? Então vamos colocar
esses medicamentos que foram passados. Foi confirmada a Covid e aí ele entrou em suporte respiratório, tá? Vou até fazer aqui de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então ele entrou em suporte ventilatório. E medicação. Azitromicina e a dexametasona. Certo? Então, essa foi a prescrição médica. Você fica responsável por monitorá-lo durante o tempo de internação. Então, durante o seu plantão, você vai ficar responsável pelo seu colega de trabalho. Gente, muita coisa tem aí, né, falando que você não pode atender pessoas do seu ciclo de amizade, né? Mas o que está acontecendo nesses hospitais de campanha? Eu conheço muita gente que trabalha lá nesses hospitais e eles acabam atendendo os colegas. Muitas vezes eles estão ali trabalhando, o colega se infecta, interna e os próprios colegas ficam ali com ele, né, atendendo, porque eles é que estão ali trabalhando naquele momento, tá? Então a gente tem esse caso aqui e vamos colocar o local, né? A gente não colocou. O local, você está em um hospital de campanha. Beleza, então esse é o local aqui que a gente vai trabalhar hoje. O que vocês fariam nessa hipótese, né? Então, para o pessoal do técnico, eu vou passar a prescrição desses medicamentos, né? Vocês vão ter que calcular a prescrição. E para o pessoal do auxiliar, né? O pessoal técnico também vai fazer isso. Vocês vão ver o que vocês vão tratar, como é que vocês vão cuidar desse paciente. Lembrando que é um hospital de campanha e o foco vai ser justamente o suporte ventilatório. Esse paciente está em suporte ventilatório. Ponto. Ele precisa de atenção. O que vocês fazem nesse momento, né? O que vocês vão fazer? Ele é um paciente que não possui comorbidade, já ajudei vocês aí nesse quesito. Ele não é necessário, né, ter o cuidado com outras doenças associadas, né? Mas ele apresenta, sim, a Covid. Aqui eu não quis colocar uma coisa muito agressiva, gente, porque provavelmente um paciente desse, ele vai sair, sim, da internação, né? Ele vai sair com vida, ainda mais na atual situação que a gente se encontra. Não sei se vocês estão sabendo o que está acontecendo com o Covid, se vocês estão acompanhando os dados do Ministério da Saúde, aí, dos estudiosos. Atualmente, a gente está numa situação em que as pessoas entram no hospital, muitas vezes elas não têm caráter de internação, então elas entram, elas são medicadas, vão para casa e tratam em casa. Os casos mais graves, idosos, eles é que ficam internados e muitas vezes eles voltam. Né? Muitas vezes eles entram em suporte respiratório e conseguem retornar, né, com vida. Então é isso que está acontecendo, essa fase que a gente está atualmente, né? Mas não significa que a gente tem que continuar com os cuidados, continuar com ficando em casa, continuar com o isolamento, tá? E com a utilização de máscaras, né? Então isso tem que ficar sempre na nossa cabeça e sempre aí, ainda mais nós que somos profissionais da área da saúde, a gente nunca pode descuidar, certo? Então, os cuidados de vocês hoje são com esse paciente com Covid, certo? Então, bons estudos. Hoje é o nosso último caso da semana. A gente se encontra na semana que vem, tá, pessoal? Bom final de semana. Tchau!